Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre o aumento de processos na fila de espera do INSS. Essa quantidade, gente, chega a quase 1.800.000. Crescimento de 33%, especificamente nos últimos 3 meses. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui com a gente o advogado previdenciário João Anuc. João, o que significa esse aumento em 33%? A gente já falava sobre demora, as pessoas já reclamavam sobre demora em concessão de benefício ou em demora até para ter informação. Agora, com esse aumento da lista, piora ainda mais a situação, né? Bom dia. Verdade. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, telespectador. Sofia, veja, houve 2 situações aí que influenciaram diretamente no aumento dessa fila. Houve a greve que nós tivemos esse ano dos servidores do INSS e houve uma mudança na sistemática para o agendamento das perícias. As perícias que as pessoas que estavam de benefício estavam em prorrogações que o INSS chamava de automática, mas que as pessoas precisavam regularmente a cada 30 dias fazer o seu pedido de prorrogação. E agora essas prorrogações passaram a fazer agendamento dessas prorrogações e quem está ainda aguardando a perícia aumentou consequentemente a fila e o impacto diretamente é para o segurado, para aquela pessoa que está naquele momento que não pode trabalhar porque tem uma incapacidade e que também não consegue receber o benefício por conta dessas filas. Então esses aumentos, eles impactaram diretamente no segurado. E existe alguma forma do segurado evitar essa fila? Como é que ele deve proceder? Olha, Gilvan, os meios digitais, eles facilitaram o pedido. Ao mesmo tempo que ele facilita, ele cria um grande empecilho, porque o pedido muitas vezes é feito sem o devido fundamentação, sem a devida documentação juntada. Isso acaba fazendo com que as análises dos pedidos abram exigência, consequentemente, na exigência, acaba tendo uma demora natural. Também, com a possibilidade do pedido ser digital, existem as concessões automáticas. Então, se a documentação estiver adequada, se o banco de dados, se os cadastros do INSS estiverem adequados, é possível, inclusive, ter uma concessão automática de benefício de BPC-LOAS, como benefício por incapacidade quando tem um ateste médico, que é aquela análise documental. E, Anuc, uma outra situação também é saber quais os direitos dessas pessoas que estão aguardando na fila, né? Elas têm algum direito garantido? Sofia, de ordem lógica, a gente pode pensar que receberá o atrasado. Pediu, demorou e receberá o atrasado. Mas, infelizmente, esse é o ponto de atenção. Porque quem pede errado, receberá errado. E aí o que acontece? Faz o pedido, na hora que faz o pedido, não junta a documentação adequada, muitas vezes o benefício pode ser concedido daquele período para frente e não receber o período anterior, porque foi aberta uma exigência, a exigência foi apresentada posteriormente e só se reconhece a partir da exigência, por exemplo. Por isso a importância, e aí eu registro reiteradamente, sempre do acompanhamento de um especialista, de um advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou a Defensoria Pública, porque com esse acompanhamento a tendência é que o pedido seja melhor contemplado. Queria entender essa fila, Anuc. Essa fila, na verdade, ela afeta todo tipo de pedido? Como é que é distribuído isso? Como é que isso acontece? Em regra, todos os pedidos serão atingidos porque os servidores estarão focando em determinada situação. Mas é claro que alguns benefícios terão um impacto maior do que os outros. Benefícios que requerem análise maior, consequentemente, terão impacto muito maiores. Por exemplo, são os pedidos de pessoas que precisam computar períodos especiais, períodos que trabalhou sujeito à insalubridade, à periculosidade, que podem ser considerados um adicional para diminuir, para aumentar o tempo de contribuição. E, João, quando a gente está trazendo essas questões aqui, muitos segurados se perguntam se eles têm algum direito no sentido de procurar um advogado, procurar um defensor público para agilizar isso, ou não adianta essa Veja, Sofia, agilidade? Excelente pergunta, porque em tese o próprio segurado pode tentar diligenciar os seus pedidos, mas de fato quando tem um defensor público, quando tem um advogado que conhece os caminhos de diligenciar, ele pode ir às agências do INSS, é uma prerrogativa do advogado, inclusive, fazer esses agendamentos e serem atendidos. Então, o especialista ele facilita de fato, não que o próprio segurado não possa fazer, mas quando você vai pegar um determinado, na vida prática, quando você vai fazer algo que você não conhece, será mais lento do que você contratar um especialista. Isso serve para qualquer área da vida. É possível fazer um novo pedido enquanto o pedido antigo está sendo analisado? É uma dúvida recorrente. É possível fazer... Eu estou fazendo essa pergunta que a agonia deve ser grande. Verdade. Porque a pessoa que entra com pedido, às vezes, é por um problema físico, é por um problema econômico, pela dificuldade de trabalhar, por isso que deve assombrar, né? Perfeito. Para o mesmo pedido não se consegue fazer um pedido
consequente, um pedido igual. É possível fazer outros pedidos. Um pedido diferente. Diferente. Mas para o mesmo, por exemplo, agendamento de perícia, você está aguardando aquela perícia, não adianta ter outro pedido. E até por ordem lógica faz sentido, senão uma pessoa teria 2 pedidos enquanto outras estariam aguardando. Agora vamos falar sobre o que acontece na prática, porque existe um prazo que o INSS normalmente dá quando um pedido é feito. Mas quando que a gente pode considerar que esse prazo já passou e que esse atraso está excessivo? Olha, Sofia, essa discussão ela foi tão calorosa que em 2021 foi feito um acordo envolvendo o CNJ, o STF, o INSS para cumprir prazos mínimos. E ficou estabelecido naquele acordo que, por exemplo, o salário maternidade deveria ser analisado em 30 dias, que benefícios por incapacidade seriam 45 dias e benefícios de prestação continuada, por exemplo, 90 dias. Mas, em regra, esses prazos não são cumpridos. A própria Justiça aqui em Alagoas tem algumas decisões que entendem que 120 dias seria um tempo razoável. Mas o caso concreto requer que muitas vezes uma pessoa aguardando um benefício por incapacidade não consegue trabalhar, tem feira para pagar, tem contas de casa para pagar e 45 dias às vezes é um tempo muito grande, né? Então, de fato, é possível judicializar para transcorrido esse período, mas é possível também tentar fazer aquela concessão automática do ateste médico, né, que é o benefício quando você tem determinadas situações de patologia, consegue fazer análise documental e agilizar uma concessão enquanto se tenta discutir condições mais efetivas. Ô, João, mas essa questão de judicializar, automaticamente não fica mais vagaroso o processo pela judicialização em si? Veja, a análise é boa por duas perspectivas. Judicializar nem sempre é a solução. Por isso que eu disse que é importante fazer uma análise, avaliar a possibilidade da análise documental. Mas nós temos a felicidade que em Alagoas a Justiça Federal é célere. E diante dessa celeridade, a gente consegue nesse período de 120 dias ter uma resposta às vezes mais efetiva do que ficar aguardando uma análise do INSS. E nessa situação da análise do INSS, ela tardar e depois você ainda tem que ir para a Justiça. Na realidade, o caso concreto requer uma análise com atenção, porque trata-se de valores financeiros para pagar atos de alimentos, por exemplo. Ô, João, só para a gente entender, se você souber explicar, claro, que você trabalha no setor, nessa área há muito tempo, qual é a causa dessa fila tão grande? Nós tivemos aquela paralisação, a greve, né? Mas o que é que isso é decorrência de quê? Gilvan, o telespectador que acompanha isso há mais tempo, ele vai se lembrar que antes dos anos 2000, nós tínhamos as filas presenciais nas agências do INSS. As pessoas chegavam de madrugada, as pessoas ficavam na fila, dormiam nas filas. E essa fila se tornou virtual. Nós não enxergamos mais a fila, mas ela continua existindo e ela é até maior. Na realidade, é preciso a estruturação melhor de um órgão tão importante, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que ele atende da pessoa mais necessitada ao trabalhador que recebe o maior salário no Brasil. Então, é um instituto muito importante para o cidadão, para a nação, ele precisa ser melhor estruturado. E certamente, enquanto especialista, essa será uma solução efetiva para a sociedade, para o cidadão, para a nação. Legal, daqui a pouco o João vai voltar, viu? Daqui a pouco ele vai voltar, vai trazer todos os detalhes para você. A gente vai dar uma paradinha primeiro aqui, o primeiro intervalo do Bom Dia, e na volta o gerente do INSS, o advogado o João Luque, vai nos enviar aqui para o nosso WhatsApp o número que você sabe, mas não custa lembrar, é o 994030740. Mande sua pergunta agora.